Olá, gente! A gente está aqui numa gravação do nosso podcast Sesc Mais Saúde, segunda temporada. Estou muito animada para começar essa temporada com vocês. E hoje a gente vai abordar um tema muitíssimo interessante, que é a saúde do jovem, saúde do adolescente. E sabe quem fala sobre isso? Ebiatra. Vocês já ouviram falar do Ebiatra? Então, a gente trouxe aqui para vocês conhecerem essa especialidade. E, claro, compartilhando comigo, nós temos nosso Dr. Google, nosso Marcos Bezerra, meu querido. Que prazer estarmos de volta na segunda temporada. Tudo bem, gente? Segunda temporada, hein? Quem diria, hein, Rafa? Quem diria que estaríamos aqui gravando uma segunda temporada? Isso aí, a primeira foi muito boa, Muito né? boa. Quem não viu ainda, por favor, na página do Sesc Saúde, dá uma olhada lá nos episódios, tem episódios sensacionais. Interessantíssimo. E aí vamos seguir nessa segunda temporada e a nossa obrigação é maior de fazer melhor do que a gente fez ano passado, não é isso? E agora a gente está o quê? Tem que se superar. E a gente vai se superar. E por isso esse tema tão interessante que a gente trouxe para abrir, né, Marcos? Eu tô super interessado. Eu? Tenho 3 filhas, tenho uma de 10, uma de 12, uma de 14, já tá tudo nessa faixa. Não tem melhor pessoa para fazer perguntas aqui. E como nosso convidado, a gente trouxe o ebiatra Felipe Fortes. O ebiatra, ele faz o estudo da vida do adolescente, do jovem. E, Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua vinda. Obrigado eu pelo convite, Rafa, Marcos, obrigado Sesc Rio de Janeiro. Um tema tão importante, tão invisibilizado, né? Adolescência, a juventude normalmente é muito invisibilizada na sociedade em geral, na comunidade científica, em todo canto. A gente não olha para os adolescentes, não escuta os adolescentes. Então, muito obrigado pelo espaço. E a gente precisa mesmo falar sobre isso, né? Porque é um Super. prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada. Prazer é viu? meu. Felipe, ele é ebiatra, ele participa do Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente da UERJ e também do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Atenção ao Uso de Drogas, também da UERJ. Então, tem muito assunto aqui para a gente falar, né, Não é? Felipe? E aí, já começando, eu percebi até, Marcos, quando eu comecei a falar com as pessoas dos convidados que a gente receberia, e falei de ebiatra, as pessoas, ebiatra, mas é o nome dele? É o sobrenome? Então, geraram várias dúvidas. Então, explica pra gente, o que é um ebiatra? Pois então, pouca gente conhece, né? E pra mim, inclusive, isso é uma metáfora dessa invisibilidade do adolescente que eu tava falando, né? Então, assim, se a gente não escuta, não olha, não sabe sobre adolescência, a gente também não conhece a especialidade de saúde que trabalha com adolescentes, né? O ebiatra é um médico que é especialista em adolescência e juventude. A gente acredita numa visão multidisciplinar da saúde do adolescente. Inclusive, a gente, lá no NESA, na UERJ, né, no núcleo que eu faço parte, a gente também tem dentistas ebiatras, enfermeiros ebiatras, fonos ebiatras, enfim, né? Então, assim, toda a área de saúde pode se especializar em adolescência. E é isso. É assim como eu costumo fazer uma metáfora, né? Como tem o clínico das crianças, que é o pediatra, tem o clínico dos adolescentes, que é o ebiatra, né? Que é o Muita gente me pergunta, meu Deus, ebiatra, mas você... como assim? E aí, quando eu explico o que é a saúde do adolescente, todo mundo faz uma cara feia e diz, meu Deus, como é que você aguenta? Essa é a primeira reação, né? Que, de novo, fala um pouco desse lugar de exclusão da adolescência e da juventude. E a seguir, eles me perguntam, não, espera aí, deixa eu entender. Se você é psicólogo, então... né? Ou psiquiatra, né? De novo nesse estereótipo, né? Como se o adolescente fosse só um ser muito difícil, um horror, que não escuta, que não fala, que não respeita regras, só transgride, não respeita a prescrição médica, odontológica, enfim. E aí, claro, o profissional da saúde que consegue aguentar uma pessoa difícil é o psicólogo, né? Então, Ou enfim, até um eu me sinto psiquiatra, até como um você psiquiatra. Então, até me sinto lisonjeado de ser comparado com esses colegas. Mas o ebiatra não é um médico, né? O médico ebiatra é um clínico que está muito preparado para a saúde do adolescente da forma mais geral, mais holística, mais integral possível. E Assim, existe uma faixa etária que você enquadre o adolescente, né? Porque as pessoas, elas se prendem muito a essas questões de faixa etária, né? A Sim. partir de que faixa etária ou não? Isso é muito fluido, isso depende de adolescente para adolescente, como é que isso funciona? Sim. Então, vamos lá. A adolescência é uma definição social, né? E aí, assim, inclusive, na ciência a gente tem uma certa discussão sobre isso, porque a Organização Mundial da Saúde entende a adolescência dos 10 aos 20 anos. E no Brasil a gente tem uma lei brasileira, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que define a adolescência dos 12 aos 18.
E a gente também tem o Estatuto da Juventude, que define jovem de 15 a 29 anos. Então, assim, de novo, até a ciência não se entende muito bem em relação à adolescência, né? É, mas eu acho que, assim, eu costumo falar com as minhas famílias que eu atendo, com os jovens que eu atendo, assim, eu pergunto, como é que você se sente? Você é adolescente? Normalmente eu trago essa discussão para consulta, inclusive, né? E aí é muito legal, porque alguns falam, não, eu sou adolescente, sim, sou adolescente. Não, eu sou criança. Não, eu sou pré-adolescente, Uhum. né? Eu ia te perguntar E isso. aí acho que é importante isso, é como que o jovem se sente também, né? Sim. E aí eu começo a refletir com eles, mas então, você é mais criança? Tá, então que características que você tem mais infantis? E que características que você tem de mais adolescente? E aí vão surgindo reflexões bem legais, assim, que colocam essa família e esse jovem entendendo o seu lugar, né? Como cidadão que tem direitos, né? Enfim. E é muito legal. Pô, Então, eu acho que isso Felipe, depende de cada pessoa, é, sabe? Ótimo. e eu ia te perguntar, eu acho que até complementando a pergunta do Marcos, quando é que a gente sabe quando procurar Aham. continuar no pediatra Aham, e quando aham. já ir para um ebiatra? Eu acho que a pergunta é mais ou menos essa, porque Sim, você como responsável, como é que você vai saber, né? Onde você vai sim, levar o seu sim, filho, sim. enfim. pediatra? Então, acho que tem sim alguns marcos cronológicos que a gente pode respeitar e olhar, né? Enfim, a gente tem a caderneta da criança, por exemplo, que é bem conhecida, né? Aquela Uhum. caderneta que todo mundo tem, toda criança ganha, toda família conhece, que tem lá para marcar as vacinas e o crescimento, etc. E a gente também tem a caderneta do adolescente, por exemplo, que pouca gente conhece, Uhum. que é um instrumento muito importante, né? Um instrumento de saúde, uma política pública muito importante, que lá a gente também tem acompanhamento de crescimento, desenvolvimento, estágios da puberdade, que é uma coisa um pouquinho diferente da adolescência, né? A puberdade tem a ver com as modificações do corpo. E lá a gente tem, por exemplo, nos gráficos de estatura, a gente já pode marcar dos 10 aos 19. Então eu diria que o seu filho fez 10 anos, mete o ebiatra na Ebiatra. jogada. Pode. Interessante. Já é Eu tenho possível. muitas amigas que têm filhas nessa Aham, idade, inclusive aham, minha filhada já vai fazer 10 anos, e aham. aí eu falei, gente, é criança, a gente usa o termo pré-adolescente, né? Sim, sim, Então, sim, agora já fica a dica, sim. já vou dar a dica de levar no E ebiatra. é interessante, Rafa, que para a ciência, a pré-adolescência não existe. A gente não tem nenhuma descrição exatamente sobre pré-adolescência. A gente não olha muito para essa diferenciação, digamos assim, né? É criança, criança, adolescente. Mas tudo bem também a gente chamar os nossos filhos de pré-adolescentes, ou a gente entender que a gente é um pré-adolescente. Na minha percepção, isso é uma licença poética, assim, pra gente ir aos pouquinhos se acostumando com esse novo Eu momento acho da que vida, assim, sabe? eu acho que na minha época, né, Uhum. não existia o pré-adolescente. Era criança e depois você Aham. virava adolescente e tal. E aí eu acho que o marco realmente era esse para os homens, era a voz começar a mudar. Aham. E já tá virando adolescente, a voz tá Aham. mudando e tal. Aham. Aham. Mas hoje, convivendo, né, com as 3 filhas que eu tenho, Aham. eu acho que isso é algo que as ajuda, Aham. entendeu? Porque elas se sentem pertencentes de alguma coisa que é muito fluido. Sim. Que às vezes tem muito da infância e às vezes tem da adolescência também, né? Sim. Sim. Então, como as 3 são muito próximas, e aí elas se veem uma na outra e tal, Aham. Aham. ajuda, elas veem alguma coisa da adolescência, mas Aham. ainda tem uma vontade, principalmente, do que eu acho muito bacana, né? Essa vontade de ainda ser criança em Sim. algumas situações. Né? Sim. Sim. É uma licença poética da vida e tá tudo bem. Ai, gente, que é tão bom, né? Às vezes até eu tenho vontade de ser criança. Adolescente é mais cheio de coisas na cabeça. A gente vai falar sobre isso aqui, mas criança é tão bom, né? Voltar, né? Dar essa resgate na infância também da vontade. E, Felipe, os desafios da adolescência. Então, vamos lá. Chegou uma criança para vocês de 10 anos que já se reconhece, porque às vezes, mãe, eu não sou criança, eu sou adolescente. Aham. Porque Aham. tem essa fala deles Claro, também. claro. E como o Marcos falou, uma fala que ela se intercala. Hora é legal ser criança, às vezes pegar presente, no Quando é Natal, divertido né? é criança, né? Quando tem a responsabilidade. Quando Quando é. é responsável, Sabe? aí é criança. Principalmente no dia Quando da criança, pra ganhar presente. Exato, aí é 27 anos. criança. Quero o meu presente. Exatamente. Quais são esses desafios, assim? O que Aham. você destaca na adolescência, ou até mesmo nessa transição, nesse início Aham. que chega mais para você e que você percebe que são os maiores desafios da adolescência hoje? Então, acho que a gente pode falar de algumas coisas bem gerais, assim,
que talvez primeiro comece com a paternidade e maternidade, né? Que a gente toma um super susto, assim, ao ver que os nossos filhos estão crescendo e tem uma tendência a infantilizar eles. E aí isso pode criar um ruído maior, porque ele tá, né, esse jovem tá precisando se construir como identidade própria, né, a sua maturidade, a sua independência, né? E a gente tem uma tendência a infantilizar, eu sei. Eu sou pai de uma menina de 17 anos. E é Nossa, assim, é. É meu assim mesmo. A Deus. gente vai sempre dizer que são os nossos bebês e tal, né? E ok, esse conforto, esse colinho, esse afego, esse afago, mas é legal a gente também poder começar a observar a independência dos nossos filhos, para que eles sejam potentes, incríveis, criativos, né? Então acho que isso é uma questão que dá um susto, né? É, e o próprio adolescente também começar a se perceber como um ser independente, que precisa fazer esse descolar dos pais, isso é importante, é fisiológico, né? É construtor de saúde mental esse desligamento dos pais. Então, né, o adolescente precisa ter esse momento que ele fecha a porta no quarto e fica sozinho, e tem a sua privacidade, né? E às vezes não quer muito estar abraçadinho do pai, da mãe, principalmente na frente dos amigos, das amigas, dos amigues, né? E aí isso é uma dor pra gente, né? Que eles não gostam mais do beijinho na bochecha. É, mas então acho que esse momento, assim, né? Que dá essa virada de chave, digamos assim, né? De perceber esse momento, né? Que é Isso. difícil até para os pais. Das duas partes, Dos dois né? lugares, das duas partes. Às vezes Do até adolescente e do dos adolescente. pais. Isso. E às vezes é mais difícil pros pais, Não, sabe? acredito. É. Acredito. Eu acho que até assim, a procura para o ebiatra Aham. talvez seja uma dificuldade do pai chegar e dizer, não, ainda é criança, ainda vai pro pediatra. Sim, exatamente. São vários movimentos, né, que a gente E faz pra socialmente, né? Como foi como pai? Um pediatra pai, né? Como é que foi isso? Ah, é aquela coisa, santo de casa não faz milagre, né? Uhum. Deve ser. Então, uma Eu ia coisa é fazer essa você. pergunta para E vocês. isso é uma coisa importante, porque uma coisa é você ser pai, mãe de adolescente. Outra coisa é você ser um profissional de saúde que está atendendo um adolescente, né? Claro. É claro que eu tenho muito mais facilidade para alguns diálogos, por exemplo, com meus pacientes, Uhum. que, por exemplo, os pais podem ter. E tudo bem. E os pais não precisam se angustiar sobre isso, inclusive, né? Dizer, meu filho não conversa sobre isso comigo e tal. Não tem problema você colocar uma terceira pessoa que seja uma pessoa que tenha uma competência técnica, afetiva boa, para poder estar dialogando com seu filho sobre assuntos que talvez são mais difíceis mesmo de dialogar em casa, né? E que bom que existem esses profissionais, né? Isso e é importante, inclusive. É Isso faz importante. parte da rede de garantia de direitos deles, Sim. né? Isso é importante. Até para dar uma legitimidade para o adolescente, né? Porque, Uhum. assim, e a gente precisa lembrar, e eu tive uma conversa uma vez com a mais velha, Júlia, né? Uhum. Quando ela tinha uns 12 anos, eu falei assim, filha, olha só, você vai achar muitas vezes que eu não sei de nada do que você está sentindo, Uhum. que o meu conhecimento é completamente ineficaz para você, porque a sua Sim. vida é diferente, o Sim. tempo é diferente e tal. Eu sei disso porque Uhum. eu pensava assim também, Aham. né? Uhum. Então, eu acho que você ter uma figura que é teoricamente neutra Uhum. ajuda muito nessa percepção, né, Sim. do adolescente. Sim, é isso. Mas tem uma questão muitíssimo importante, que a escola também está nesse lugar, né, de uma terceira pessoa na vida dos nossos filhos, que a esmagadora maioria das violências estão dentro de casa, Uhum. dentro da família nuclear. Então, a escola, um profissional de saúde que tem um vínculo legal com o jovem, é um fator protetor de diminuir e de prevenir violências para esse jovem. Então, tem este lugar também que é muito sensível, muito delicado e muitíssimo importante, né, na vida de um adolescente, uma criança de um adolescente. Dá um exemplo pra gente, um exemplo prático do que você acabou de falar, né? Do que qual o papel da escola em qual tipo de violência que você tá. Então, por exemplo, grande discussão, né, contemporânea aí, né? Quer dizer, não é nem tão contemporânea, é uma discussão que já vem há um tempo. As escolas precisam ter no seu currículo educação sexual. Precisam, É né? preciso falar sobre isso, né? Totalmente. E a gente tem uma ingenuidade boba de achar que a educação sexual é ensinar a transar, ensinar sobre Uhum. sexo, sobre pênis, vagina, sobre cópula, sobre gente, né? Também é um pouco isso, né? Claro, dependendo da faixa etária, né? E essa educação sexual vai se adequar à idade daquela criança, daquele pré-adolescente, daquele adolescente, né? Mas é importante, é um fator protetor,
né? É importante falar até para eles saberem como fazer, a hora de fazer, o que é, né? Então, E o acho que que se a gente não pode e o que fala, não pode, o que ela pode aceitar e o que ela não não pode nem pode Sim, deve aceitar. aceitar, para né? identificar possíveis abusadores, claro, né? Até Você- porque, assim, no mundo hoje, já há algum tempo, né? Uhum, As informações elas estão tão abertas uhum, e como pais é tão difícil a gente fazer esse filtro cada vez mais difícil uhum, uhum, que, assim, se você tiver uma fonte de informação que seja confiável, uhum. né? Eu acho que auxilia um pouco, porque senão Sim, vem aquele monte de informações, que algumas que são completamente absurdas, e claro, aquilo cola na cabeça claro, e o adolescente vai achar que aquilo é o normal, né? Quando claro. às vezes não é o normal. Claro. E aí você tocou num assunto, Marcos, que eu acho que é importante, assim, até continuando a pergunta da Rafa, né, assim, dos desafios da adolescência, né? A gente tem uma questão que, pra mim, é a questão mais grave, mais difícil, da adolescência contemporânea, que é a questão do uso das redes, vide redes sociais, vide mídias sociais, celular, né? Enfim. Esse é a grande questão, né? Tem Vídeos, um histórias que a gente nossa, tem ouve, muita né? coisa, muitas coisas adjacentes a isso, né? É, mas o adolescente contemporâneo está em extremo sofrimento psíquico, emocional, que desemboca no sofrimento físico por conta de um abuso, de uma toxicidade das redes. Fato. Esse é o nosso problema atual. Você traz, então, as redes como um grande problema para a saúde mental desses Sim, adolescentes. total. É claro que a gente não tá aqui, e eu não tô aqui num papel também ingênuo de ficar demonizando a tecnologia, né, a virtualização da vida. Claro Até que porque ela não não, vai voltar, não ela vai vai. continuar sendo assim. Eu acho que o que falta é a Exatamente, gente exatamente. aprender a lidar com isso. E não tem como voltar atrás, né? Uma bobeira também ficar falando sobre isso, né? A gente pode utilizar muito as redes, né? De forma legal, né? Por exemplo, eu tenho um canal no Instagram, @médico de jovens, me sigam, @médico de jovens, que tem conteúdo muito legal, né? Então vamos povoar também as redes sociais de conteúdo bom, bonito, potente, né? De saúde, enfim. É, mas a gente precisa saber como fazer em relação a isso na nossa paternidade, nossa maternidade. E Né? isso que você trouxe é uma das coisas. Nossos objetivos de fazer um podcast, Sesc Mais Uhum, Saúde, foi trazer exatamente isso. Um uhum, local uhum, que as pessoas tenham referência de confiabilidade no conteúdo, claro. confiabilidade do que está sendo feito, de profissionais que realmente são renomados na área, que Uhum, sabem falar sobre o assunto e uhum. trazer informações pertinentes ao grupo que a gente está abordando, ao assunto Exatamente. que a gente está Porque É abordando. isso. eu É acho que, isso. assim, existem muitos desafios, né, com essa questão do Uhum. digital. Aconteceu rápido demais Sim, e a gente não se preparou para isso, sim. né? Nós, como humanidade, como seres humanos, nós não Uhum. conseguimos. Eu acho que essa foi a revolução Mais mais rápido. rápida que aconteceu, Uhum. né, em toda a nossa história, e nós ainda Sim. não estamos preparados para isso. Mas dentre vários desafios, um deles é informações tem aí de todos os tipos, uma Isso. quantidade incrível. Isso. Nós ainda não aprendemos a filtrar essas informações e captar o que realmente é importante e edificante dali, Isso. né? O que Isso. nos faz construir. Nós, adultos, ainda não temos essa percepção. Então, como é que a Uhum. gente vai cobrar isso de um adolescente, né? A gente chama isso de letramento digital, né? A gente precisa aprender a ler o que está escrito nas mídias digitais, na mensagem que a gente recebe no WhatsApp da família, né? A gente vive um momento das Sim, fake news, sim. que é algo gravíssimo, gravíssimo. A gente teve há pouquíssimo tempo, né, uma pandemia que a gente teve que lutar não só contra o vírus, né? A Aham. gente teve que lutar contra a desinformação. Muita Até hoje a gente desinformação. vive isso, né? A tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, por exemplo. Muita desinformação que está atrapalhando coisas impressionantes, né? E eu acho que, assim, em relação à adolescência, ainda a gente tem uma cereja do bolo, que talvez seja um dificultador importante, é que os adolescentes sabem mais sobre isso do que nós. Eles manjam mais sobre Falar sobre tecnologias isso. do que nós. Como que a gente Pois é. consegue atuar sobre isso, né? Porque a Então, partir do momento que eles têm o celular deles, o aham, que a gente faz? o bagulho é doido. E Então, assim, a gente precisa, primeiro, a gente precisa estudar sobre o tema. Precisa estudar. É isso, né? Se capacitar, ler, estudar, aprender, tá se reciclando o tempo inteiro, né? Assim como a gente, quando engravida, a gente
tem muitas publicações, cursos e muito material sobre bebê, sobre gestação, sobre o primeiro ano de vida, não sei o quê. A gente também precisa estudar sobre adolescência. Claro, é quase que um novo nascimento, né? É um novo rolê. É um novo rolê. Então a gente precisa estudar sobre isso. Super. E especificamente sobre redes digitais, sobre tecnologia, sobre mídias também, né? Também. E aí dentro desse escopo eu vejo que os pais atuais estão com muita dificuldade de impor limites. E a gente precisa impor limites. Claro, né? A adolescência, por definição, é um momento de transgressão. Uhum. Então, o papel deles é transgredir. E isso é saudável. Isso é importante. Eles precisam transgredir. Rasgar, para formar sua identidade. Né? E o nosso papel é colocar bordas. Bordas amorosas, cuidadosas, claro, né? Sem violências, né? Claro. Mas a gente precisa dar bordas, senão eles transbordam. Uhum. E é isso que está acontecendo. Né? E eu É a ia te formação da moral, da ética, né? Esse é o Uhum. momento de você. Uhum. Claro que você tem muito da formação da moral ainda na criança, mas Sim. acho que assim, a consolidação acontece nessa fase realmente. Sim. E principalmente da ética, de como lidar com os outros e tudo. Então, acho que essa é uma das grandes paixões que eu tenho da ebiatria, sabe? O momento adolescente, né? É um momento precioso, de ouro na formação do indivíduo, do ser humano. Né? A gente tem 2 momentos de muito crescimento neuronal, por exemplo, na trajetória do ser humano: vida intrauterina e adolescência. Só que o crescimento neuronal e as multiplicações das conexões, né, e o refinamento, ele é muito diferente na adolescência porque ele está sendo feito muito em contato com o meio. Então, você vai se organizando muito, né, e aí, em relação a isso, moral, ética, né, comportamentos, etc., em contato com a sociedade. Então, o adolescente está ali, né? Ele é uma esponja que capta de tudo, né? Então, a gente precisa colocar esse apoio, esse limite amoroso e seguro, né? Isso é muito importante. E os pais estão com muita dificuldade. Eles chegam no consultório e dizem assim: meu Deus, meu filho fica até as 3 da manhã no computador ou no celular. Eu disse: sério? E o que está acontecendo que você tem essa dificuldade? Tem uma coisa incrível que chama tomada, que se você desligar, o computador, assim, tipo magia Harry Potter, desliga o computador. É uma coisa impressionante. Sabe? E eu ia te fazer essa pergunta também. Além do limite de horário, Uhum. né? Uhum. Você vai ficar até 10 horas da noite, 9 horas da noite, enfim. Mas como saber o conteúdo que eles estão consumindo sem invadir a privacidade deles? Eu acho que é uma Uhum. pergunta. Como que eu, como adulta, vou saber o que eles estão consumindo que não Sim. seja ruim, Sim. ao mesmo tempo respeitando a individualidade deles e Uhum. como eles também, e aí a pergunta é como adulto e como jovem. Como Claro. o jovem também coloca um limite para os pais em relação a essa Claro. individualidade, né? Olha, esse espaço aqui é meu, Sim. respeito o meu espaço. Porque eu Sim. acho que isso é um assunto bem delicado, né? Sim, super. Essa é uma grande pergunta, né? Assim, a gente vai, inclusive, encerrar o podcast aqui e vai abrir mais uma temporada inteira só sobre isso. Eu já A gente tô responder aqui sobre com isso. um milhão de perguntas. Tô com 1 milhão de perguntas. Então, é aqui. isso, gente. Eu tenho até meia-noite hoje, se vocês quiserem. Bora. Mas assim, tentando resumir essa história, né? Assim, de novo, né? A gente precisa estudar, dialogar. Não vai ter uma resposta absolutamente pronta sobre isso, né? Porque cada família tem sua realidade. A gente tem múltiplas adolescências no nosso Brasil, no mundo, né? Que cada lugar, cada situação, cada família vai ter que encontrar um pouco as suas soluções, né? Mas a gente precisa, primeiro, tentar postergar ao máximo entrega de celular para as nossas crianças, nossos jovens. Então, a gente tem uma recomendação aí da galera da saúde de a gente, assim, ó, entregar o celular no máximo com 14 anos. 13 e 14 anos para jovens. Olha isso. Olha Se a gente isso. consegue imaginar um Nossa, adolescente de 14 anos sem celular, sem celular. a gente não consegue nem imaginar, né? É. Mas é isso, vamos lá, vamos tentar. Até porque né? existe uma questão de segurança também, né? Tem uma questão de segurança, tem um monte de coisa envolvida. Um Tem monte de coisa um monte. envolvida, né? Mas vamos ver o que a gente consegue, vamos tentar. E tentar postergar ao máximo redes sociais na vida de um adolescente. E aí a recomendação é 16 anos. Nossa. Bom, a partir daí, muito diálogo, conversar muito, muito, muito sobre essa questão do letramento digital. E aí eu
talvez extravasaria aqui para um letramento de mídias sociais, né? O que que pode, o que que não pode, o que que é legal, o que que não é, não é. Então, antes de você entregar o celular, conversar sobre tudo isso com o seu jovem, né? Mas não dá para ficar só aí. Né? Tem muitos pais que falam assim, não, eu confio muito no meu jovem, eu converso muito com ele, a gente é muito franco, a gente é muito aberto. Ok, isso é ótimo. Mas eles ainda não têm maturidade suficiente para encararem isso sozinhos. Inclusive, chega a ser cruel você deixar só na mão do adolescente e do jovem essa responsabilidade. A gente tem que estar junto, né? Então, assim, eu preciso ter um aplicativo de monitoramento parental. Porque além de controle de tempo, eu preciso controlar o conteúdo. Eu preciso fazer uma curadoria do que meu jovem tá vendo. Sim. Eu preciso, de vez em quando, ter um acordo com ele de que, ó, eu vou olhar o seu WhatsApp de vez em quando. Sim. Isso não é invasão de privacidade. Isso é cuidado. Sabe? E aí eu digo duas coisas. Primeiro pros pais, né? Assim, me diz uma coisa. Se você um dia vai buscar seu filho na escola, tá? E ele tá conversando, você chegou, você olhou de longe, se ele tá conversando com um adulto que você não conhece, totalmente estranho. E aí você diz, não, peraí só um pouquinho, não conheço, não sei quem é. Mas eu vou ficar aqui, deixa eu respeitar a privacidade do meu filho. Ele tá conversando com essa pessoa aí, é a privacidade dele, né? Pelo amor de Deus, já tem 13 anos, né? Sua filha lá de 13 anos, menina, tá conversando com um adulto, um cara de que aparenta ter uns 45. Assim, a privacidade dela, ela tá conversando com esse adulto. Depois, com muito Como não delicado, chamar? com muito tato, você pergunta: oi, filha, você tava conversando com. Mas se ela também não quiser falar, você não vai invadir a privacidade dela. Gente, a gente jamais faria isso, Jamais. né? Nem Porque no pode, digital né? a gente Porque faria, né? ninguém faz isso. Sim. Nossa, eu já chegaria assim, oi, tudo bem? Desculpa, você é quem? Eu sou o pai, não nasceu de chocadeira, né? Uhum. Quem é que você tá conversando? Você tá conversando sobre o quê? É óbvio, né? Me apresenta, eu quero saber quem é você, da, da onde você é, seu endereço, seu telefone, seu Instagram, né? Por que que a gente faz isso tudo digital, gente? Então a gente precisa olhar, sim, com quem nossos filhos estão conversando. Porque às vezes eles não se dão conta das questões do mundo, Não se né? dá mesmo. Não tem maturidade Não. para isso. Né? E para os jovens, o que eu digo é: você tá preocupado que seu pai vai invadir suas privacidades, sua mãe, seu cuidador. Então, assim, coisas muito íntimas, muito privadas, a gente não conversa nas redes digitais. Foto íntima, a gente não manda no mundo digital. Não. Isso a gente conversa pessoalmente. Até porque questões delicadas, né? Você tem que conversar olhando no olho. Pra saber se a pessoa vai se emocionar, vai ficar triste, vai ficar emocionada, vai se chatear, vai ficar como que vai, né? Isso a gente precisa fazer pessoalmente. Então a gente precisa dessa curadoria de conteúdo, de olhar as conversas sim, de lembrar o que tem chat e o que não tem, que videogame tem chat, que o WhatsApp tem chat, né? Que YouTube tem conversas privadas, tem o direct do Instagram, tem o direct, sim, do TikTok também. Então a gente precisa saber essas coisas. E olhar, ter esse acordo com os nossos filhos, bem transparentes. E isso é importante também. Nunca fazer escondido. Isso também nunca dá certo, né? Como Olhar, pensar e dizer sim, dizer, não. isso faz parte do limite, né? Da borda que você falou. Exatamente. A combinação de vocês. Sim. Ó, uma vez por semana, uma vez, 2 vezes por semana, sei lá, eu assim, do nada, vou fazer um checklist do seu WhatsApp, Isso que eu ia ok? falar agora. Na sua De frente. surpresa, não tá Sim. marcado, não. Exatamente. Isso é uma Sim. estratégia, né? Tô aqui falando de uma estratégia, né? Então, assim, na frente dele, deixa eu, né? E aí, claro, você não precisa também ficar olhando todas as vírgulas, né? Só saber quem é que tá conversando, quem é essa pessoa. Você tem que conhecer, claro, todas as pessoas que seu filho tá conversando. Sim. Você tem que configurar o WhatsApp do seu filho para que ele só entre em grupos de pessoas que estão no contato da agenda telefônica dele. Isso é muito importante, Muito importante. né? Uns detalhes muito importantes. Gente, é isso. Se eu tivesse contar aqui pra vocês Imagina. todas as coisas que já aconteceram, né, assim, e que eu já presenciei, que já tivemos que lidar, inclusive, assim, com envolvimento grave de conselho tutelar, de polícia, porque situações que fogem do nosso controle acontecem. E aí, Sim. Felipe, a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu sou médico, cardiologista e vivi a minha vida prática toda na terapia intensiva. Sim. Mais de 20 anos na terapia intensiva. E uma coisa que eu percebi nos últimos 5 anos
é que o número de adolescentes e jovens que estavam internando por tentativa de suicídio aumentou, assim, absurdamente, né? E aí é claro que a gente vai parar para pensar assim, avaliar, pô, o que que mudou nesses Sim. últimos 5 anos? Aí você vai colocar a culpa só no digital. É claro que, como você mesmo falou, o digital ele está trazendo muito sofrimento, Sim. né, para Sim. essa parcela. Acho que para todo mundo, né? Não é Sim. só para adolescente e para criança, né? Mas acho que para todo mundo. Mas obviamente, devem haver muitos outros fatores, até o nosso aprendizado como pais é complicado, sempre foi complicado. A gente também estava falando de música. Em 85, o Traje a Rigor lançou Meus Dois Pais Me Tratam Muito Bem, o que que você tem que não fala com ninguém? Então, assim, ele não recebia aquele limite, ele era um rebelde sem causa, né? E 4 anos depois o Renato Russo botou lá, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Então, assim, essa dificuldade de ser pai sempre existiu, Sim. né? Só que agora isso está acontecendo com a minha geração, né? O que você acha que, assim, são os fatores mais importantes para estarem levando a esse, e é inegável, esse aumento de tentativas de suicídio nessa parcela da população? Sim. Ai, Marcos, você sabe que eu acho que é um monte de coisa, claro, né? Mas eu insisto em falar da questão da digitalização da nossa vida. Porque, na verdade, é uma coisa que embola outras coisas, né? Então, assim, o jovem que se conecta de forma tóxica, digamos assim, né? E a gente tá vivendo isso todo mundo, né? É um problema que tem envolvido crianças, adultos, idosos, né? Enfim. Embola num monte de coisa. Porque, assim, primeiro, redes sociais, né? A palavra mais importante, a premissa maior das redes sociais é a comparação. Claro. A gente se compara, né? E aí, o que a gente acaba postando, que os influencers acabam postando, que as pessoas, né, que influenciam nossos filhos, né, acabam postando as coisas lindas e as rosas da vida, né? A vida é filtrada, Exatamente. né? Tem Só a foto que é o filtro, até a o vida próprio inteira... filtro, né? Coisa bem objetiva do filtro do rosto mesmo, né? E aí a gente tem uma onda aí de skincare, criança fazendo skincare, gente, um absurdo isso, né? Enfim, a gente se compara. E aí, na comparação, a gente vai flopar, né? O adolescente não tem estrutura pra isso. Vai o quê, Vai Felipe? flopar. Eu ia O falar, que é isso, Felipe? usa, Felipe, o flopar. Ele vai deprimir, né? Flopar a galera usa muito. Pra coisa assim, essa festa flopou. Uma festa que não foi boa. Esse deu errado. flopou, esse Eu acho que, congresso assim, flopou. uma coisa da rede social é que, assim, quando nós comparávamos, né? Nós comparávamos com as pessoas da nossa escola, que era o nosso círculo social. Sim. Né? Quando nós sofríamos bullying por alguma coisa, era com aquele grupo ali de 500, 1.000, 2.000 pessoas. Hoje em dia, a gente se compara com o mundo inteiro, né? Sim, se compara Hoje com a o gente inteiro. recebe bullying do mundo inteiro, né? Então, isso foi muito Cyberbullying, né? alavancado, né? E a gente via a vida real, a gente não via a vida filtrada, né? E a grande questão é, a nossa vida, a vida da gente, a vida, ela é mediana, né? Ela é aqui. Altos e baixos, Altos e né? baixos, Um dia tá ótimo, outro dia não Isso, tá. e É isso aí. muito mais lugares medianos do que, né? Glamourosos. Glamourosos, né? E aí, então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, questões, o mobile, né, assim, o celular que vem pra nossa mão, pro nosso bolso, nossa mochila, que virou uma extensão do nosso braço, a qualquer momento, em qualquer lugar, você tá com ele, né? Gente, qual é a última vez que você fez cocô sem o celular na mão? A gente nunca mais leu o rótulo de shampoo, né? Por favor. Então aí embola num atrapalhamento do sono. Então o jovem não dorme e privação de sono é destrutivo para a saúde mental humana, que para a saúde mental do adolescente é muito importante que o adolescente durma bem, muito importante. O adolescente tem que dormir pra crescimento, pra né? tudo, e tem que dormir no mínimo 8, 9 horas. Não pode dormir tarde, né? E aí embola então no sono, aí embola de manhã não consegue levantar de forma adequada para tomar um café da manhã, aí embola a alimentação, aí não se alimenta direito, e aí não rende bem na escola, e aí baixa o rendimento escolar, e aí baixa a autoestima, e aí aumenta agressividades e intolerâncias, e aí piora os ruídos familiares, então é uma bola de neve.
E aí o adolescente não faz mais esporte, e aí não tem mais contato com a natureza. E aí isso é sofrimento mental. Isso é igual ao sofrimento mental. E o que você acha do poder de concentração? Como é que o digital tem mexido com o poder de concentração Pois então, das pessoas? sabe que, assim, já tem alguns cientistas falando sutilmente sobre isso, e eu tenho estudado muito e falado muito sobre isso. Eu percebo que os jovens estão perdendo habilidades muito básicas. Muito básicas. Como uma coisa muito simples, que é se concentrar para ler um livro, para entender um comando simples, para dialogar com seus colegas, com seus iguais, com seus pares, para desenrolar na balada, para falar na sala de aula, né? E eu vejo muito isso no meu atendimento. Eu sou médico há 22 anos, né? Eu sou ebiatra há 22 anos. E assim, a consulta do ebiatra, ela é muito participativa. O adolescente participa muito, né? Eu olho no olho dele e pergunto as coisas para ele. Como que você tá? Como é que você tem percebido essas questões de alimentação? Aliás, eu até pergunto, você quer ser uma pessoa saudável? E eles falam, quero, sim. Isso é bem rápido, essa resposta. E eu pergunto, é mesmo, por quê? E aí eles vão desenvolvendo. E é muito legal, né? Porque eles, sabe quando você nunca parou pra pensar sobre aquilo? E você vai conhecendo E ele, aí, né? E é isso. A consulta ebiátrica, ela é muito disso. É uma construção de saúde, né? Então é muito legal porque os pais também tomam esse susto, né? Que é um pouco diferente da consulta do pediatra, que é toda focada olhando no olho da mãe e do pai, né? E os pais estão do lado E os nessa pais estão do consulta? lado. E eu olho pro adolescente. Falo, Ok. oi, tudo bem? Eu até pergunto assim, quem são esses aí que você trouxe na sua consulta? Sempre falo isso. Quem já consultou comigo sabe. E eles ficam assim, Como? meu pai e minha mãe? É. Aí eu disse, legal, queridos, cuidam de você, né? Olha aí. Enfim, né? Há anos que cuidam de você, já limparam até a merda da sua bunda, olha que coisa. né? Ótimo. Ótima pegada mesmo. Né? É isso. E aí eles. Mas é legal porque eles já começam a entender, a família e o próprio adolescente começam a entender que ele é o ator principal da consulta. Uhum. E aí eles vão desenvolvendo, né? E e é muito bonito, né? Verem esse desenvolvimento, né? E ele vai para não, é importante ser saudável porque eu não quero morrer tão cedo, porque eu quero ficar bem, porque eu não quero ficar doente. E aí vai indo, né? E sabe que de um ano pra cá, Marco, eles estão se embolando. Eles não conseguem dialogar. Eles não conseguem nem Eles não responder essas conseguem perguntas. responder essas perguntas mais simples, assim. Não conseguem elaborar as respostas. Não conseguem Caramba. entender a minha pergunta. Caramba. Teve um vídeo que viralizou de uma professora que assim, que pra mim é muito chocante, assim, que a professora, não sei se vocês viram, que a professora, e até com criança, assim, ó, da escola, pré-adolescente, vai, 9, 10 anos, assim, Sim. que ela fala assim, oi, gente, então, ó, agora a tarefa de português, página 50, exercício 33, tá aqui escrito no quadro. Qual é a página, professora? Tá aqui no quadro. Página 50. Qual é a matéria mesmo? É o que? Matemática? É português, eu acabei de dizer, gente. Tá aqui no quadro. Qual é o exercício? 33. Tá escrito no quadro. O que é pra fazer, professora? Então, Gente, assim, e existe uma explicação neurológica pra isso, né? A gente, nesse contato com o meio, a gente vai complexificando as nossas sinapses, nossas conexões. E aí, a rede social, que tá muito traduzida nos vídeos rápidos, né, hoje em dia, é isso. um engolir informação Sim. sem nenhum raciocínio, sem nenhum juízo crítico, sem nenhuma reflexão sobre aquilo. E você Você não vai tem indo. sequência, né? Você não tem uma sequência de Não um tem começo, um sequência. meio e um fim. Não, nada. E aí você já começa, Nada. porque é muito interessante nessa formação. Você tá vendo ali como a coisa está se desenrolando, você fica imaginando lá no fim o que será. Nesses vídeos, Sim. não tem. Tem estudos que mostram que os adolescentes mudam, que a galera, nós também, Então, mudam de vídeo em 0,4 segundos. Isso aí, ninguém consome. A gente conversa sobre isso, né, Marcos? Ninguém consome. Se tem vídeo Não, de os um nossos minuto, Não ninguém consome mais, não tem paciência. Os nossos Não. próprios vídeos, né? Não tem paciência. Eu tava olhando os vídeos, né? Que eu também posto. @DRMBezerra. Nunca pra fazer isso. Claro. Minha filha Aqui. odeia quando eu faço isso. A Júlia odeia. Bom, aí eu tava Biscoiteiro. olhando. É o biscoiteiro.
Eu tava olhando lá, assim, um vídeo que foi muito bem, ele teve uma média de visualização de 6 segundos. Aham. Em 6 segundos eu não comecei a falar nada sobre o assunto. Sim. E mesmo assim, tem muitos likes. Aí eu fico imaginando, cara, como é que o cara gostou daquilo se ele não chegou a assistir? Sim, exatamente. E aí, a minha hipótese, e de uma galera que tá estudando isso, é que a gente tá fazendo alguns apagamentos neuronais. Que essa é uma coisa que já existe, né? Que a gente já conhece há bastante tempo, que é uma coisa do cérebro ir se especializando, ou seja, aqueles circuitos que a gente não usa muito, a gente vai apagando Aham. e a gente vai refinando, né? É, Só que aí a gente tá com um monotema, né, para esses jovens. Eles não têm mais Gente. aquela multiplicidade de estímulos que é tão importante para desenvolver um cérebro de um ser humano. A gente precisa de multiplicidade de estímulos, né? Eu preciso conversar com meus pais, eu preciso estar com os meus amigos, eu preciso contato com a natureza, eu posso estar um pouco no videogame, claro, no computador, mas também eu preciso também ler um livro, eu tenho que também brincar com um animal, eu também preciso Assistir um filme, mas eles assistir não um filme, conseguem assistir um filme eu preciso ler um 2 livro. horas de seguido. Quando você fala, você assistiu tal filme, isso acho que até os adultos mesmo, né? Então, Também, os adultos também. assistem um filme em partes, em É. 3, 4 vezes, É, o cara demora é. 4 dias pra assistir um filme de 2 horas. Então tu imagina ler um livro, É. que é, na minha opinião, o É. oposto da velocidade Gente. e desse tipo de estímulo visual auditivo de um vídeo. Né? Ou E seja, ler um o livro ele é livro ainda totalmente tem estático, né? Isso, e tem a Não, não- criatividade, né? exatamente. Porque você precisa, você tá lendo e tá Precisa criando imaginar. na sua cabeça. Exatamente, então, exatamente. é Eles não um- conseguem mais. Eles não conseguem. Gente. E aí, essa perda de habilidade está surgindo porque, na minha opinião, a gente está fazendo apagamentos neuronais. Sim. E aí, inclusive, não é nenhuma culpa deles, entendeu? Uhum. Gente, São esses cérebros que isso, né? estão se desenvolvendo desse jeito. E são as nossas próximas gerações, né? Sim. Se continuar nesse ritmo aí. como é São as que vai nossas ser? gerações atuais, na verdade. Enquanto isso- Atuais, né? Os nossos próximos adultos. Sim, Foi sim, isso. sim, Enquanto isso, a inteligência artificial tá aprendendo cada vez mais. Olha aí, mais uma questão, né? Como que a gente vai usar de forma ok, bonita, potente, inteligência artificial, sem que ela roube a nossa criatividade, né? O nosso refinamento subjetivo humano, que é tão peculiar, né? Eu tive uma discussão um dia desses que as pessoas, eu tô preocupado com os textos que são criados pela inteligência artificial, porque Uhum. daqui a pouco a gente não vai conseguir distinguir o que foi escrito por uma pessoa e o Sim. que foi escrito por uma inteligência artificial. Sim. Falei, cara, minha grande preocupação é a gente passar a saber diferenciar, porque o que Uhum. está bem escrito foi pela inteligência artificial Uhum. e o que está pessimamente escrito foi feito pelo ser humano. Precisa ter um errinho de Isso aí. português, né? Pra poder se escrever. Pois é uma situação bem difícil, bem Mas a gente difícil. tá falando, se eles não conseguem verbalizar sobre eles, você imagina construir um texto que Claro, tem início, meio e fim. claro. Né? Vender uma ideia, né? Sim. Construir alguma coisa. Sim. É muito preocupante. E aí isso tem a ver com todo esse letramento digital que a gente estava falando, de poder, né, ler uma notícia que chega para você e você ter minimamente a noção de ver onde é a fonte, como que tá escrito, tentar, de repente, se é uma coisa muito importante, ver outras opiniões, né? E a rede social também faz muito isso, né? Nos coloca numa bolha que a gente não tem a opinião diversa. Isso é muito perigoso. Né? A gente fica Porque só o dentro... algoritmo, ele aprende o seu e ele só manda daquilo, né? Exatamente. E pra gente se construir legal como um cidadão potente, a gente precisa ouvir a diversidade. Uhum. A gente precisa estar nesse mundo diverso. Ô, Felipe, quando a gente pensa como adolescente, a gente está falando aqui da preocupação que nós temos, né? Você como médico, a gente como adulto. Mas o que a gente consegue estimular esses jovens além de orientar? Vai ler um livro. Uhum. O que atrai eles, né? O que Uhum. você pensa aí nesses seus estudos que a gente possa fazer Sim. para trazer eles para uma evolução, voltar a evoluir, né? Não involuir, que é o que está Claro, acontecendo. Claro. A gente tem que resgatar coisas muito simples, na minha opinião, sabe? Então, assim, por exemplo, o contato com outros adolescentes para um adolescente é muito importante. Então, talvez, antigamente, isso não era tão... Isso era mais orgânico, né? A gente tinha que dizer assim, vai, entra pra dentro que tá na hora da janta, né? E aí vem com os pés sujos e não quer tomar banho, não sei o quê. Ai, que saudade dessa briga, né? Sim. Desse conflito. Não tem, tá todo mundo na Então, internet. talvez o que a gente tem que fazer agora é estimular ao máximo o contato presencial. Porque eles estão jogando online. Não, eu tô com os amigos aqui, mãe. Tranquilo. Tô com um monte mesmo. Então mesmo. Tô com os Então amigos da mesmo, escola ali. Sim. Mas é importante que a gente estimule.
Então, assim, que traga os amigos do seu filho. Diz, não quero que você fique. Não vai. Proíbe. Eles podem vir aqui jogar videogame aqui. Até pode jogar um videogame, mas joga presencialmente. Porque eles estão ali um do lado do outro, olhando pro outro, sentindo o cheiro do outro, brigando, se abraçando, se namorando. Lidando com as emoções, né? Exatamente. Olhando ali, vendo. Então, assim, primeiro, então estimular ao máximo que os adolescentes tenham um contato presencial com seus pares. Isso a gente pode fazer, né? Vamos combinar de seus colegas virem aqui pra casa? Vamos combinar de você ir pra casa do colega? Você não quer ir dormir na casa do colega? Liga pra mãe. Oi, meu filho não pode dormir aí? Gente, Sabe? E aí eu acho que espaços como os espaços do Sesc, né? Então, assim, você entra numa unidade do Olha, Sesc, aham, você tem, aham. assim, tem lá a quadra de esportes com as Aham. aulas de esportes e tal, Aham. daquela faixa etária. Você tem as bibliotecas, você Aham. tem hoje os espaços de arte, ciência e tecnologia, Aham. onde você tem disponível lá computadores, Aham. impressoras 3D, cortadores. Então, assim, Aham. são espaços que são diversos, Sim. são múltiplos Sim. e que estão E disponíveis, os né? ambientes sociais, né? Uma Sim. piscina. Sim. Uma piscina, você tá ali no verão, você tá pegando um sol, tá ali conhecendo gente, dialogando, conversando. Eu acho que é isso. A gente tem isso dentro da nossa instituição, né, Marcos? Você leu a minha mente. Porque, assim, paralelo a esse encontro, né, é muito importante a corporeidade do adolescente, né? Então ele precisa se movimentar. E, de preferência, se movimentar na cidade. Explorar a cidade, os espaços que tem na cidade, né? De preferência, se puder, um esporte, uma dança, uma coisa artística, né? Que vai tocar em outros lugares do cérebro dele. Então, se ele puder estar se movimentando, curtindo alguma coisa artística, presencialmente com outro jovem, nossa, melhor lugar, Uhum. né? E Perfeito. muitas das vezes eu digo, mas não tem nada. Nas minhas consultas, às vezes falam, não tem nada, não sei o que eu vou fazer, não sei o que. Aí eu falo, não tem um Sesc perto da sua casa? Juro. Ah, Que E aí, massa. porque é um lugar, claro, é um espaço da cidade, né? Que você tem várias possibilidades. uhum, Porque é muito importante que o jovem também faça alguma coisa que ele curta. sim, Né? Não é uma coisa que a Sim. gente vai inventar, não, eu quero que ele faça judô. Não, é ver se o jovem gosta de judô, sim. se ele gosta de balé, se ele gosta de capoeira, se ele gosta de hip hop, enfim, né? Então eu sempre digo isso, ó, o limite que a gente vai dar e a orientação que a gente vai dar enquanto pais, mães, cuidadores é você que vai escolher. Só não pode não escolher. Tem que ter alguns momentos da sua vida, na sua semana, e eu sugiro no mínimo 3, 4 vezes por semana, que você tá fazendo alguma coisa corporal, artística na rua, em contato Isso é com outros inegociável. jovens. Isso é negociável, né? Perfeito. Não pode não escolher. Certo. Até tem alguns jovens que gostam mais ou menos de esporte, de corporeidade e tal, mas então tenta ir por uma coisa que você gosta mais. E pode ser assim, porque o espaço é bom, ou porque tem um professor que é legal, ou porque tem meus amigos todos vão, então eu também vou. Vários motivos podem ser os estímulos para o jovem ir para esse lugar, né? E você acha que, assim, é importante que os pais participem, né, de alguma forma, pelo menos de um desses aspectos, Uhum. até para você tentar criar um vínculo maior e Uhum. um vínculo diferente, né? Eu falo isso porque, por exemplo, de novo, as outras vão ficar com ciúme porque eu só tô falando da Júlia, né? Mas é porque eu tô com o Ibiatra aqui. Mas pelo que eu sei, as suas 3 podem ir pro Ibiata, né? Os 3 podem ir pro Ibiatra. 10, 12, exatamente. 14, não é isso? Isso aí, as 3. Isso aí. As 3. Mas a Júlia, assim, passando por vários esportes e tal, ela gostou do jiu-jitsu Uhum. e tal. E aí ela virou pra mim e falou assim: pai, por que você não faz jiu-jitsu? Sim. Aí, Aham. Tá bom, então hoje eu tô lá, né? Tô até com meu dedo aqui Eu ia falar, mostra o dedo. meu dedo tá meio. Eita, Fê. Mais por causa do jiu-jitsu. E assim, isso realmente faz. Você faz junto com ela. Aham. Faz com ela, É. Por cima da sua filha, né? Tem um pilar que eu acho importante pra gente até observar com mais cuidado os nossos filhos, assim, né? Pra saber se eles estão bem, se tá tudo ok, se não tá. Que é um triângulo que fala assim, ó. Família, escola, amigos. Então, esses 3 lugares da adolescência precisam estar minimamente ok. Se um deles não tiver legal, cuidado, né? Então, se um adolescente que não tem amigos, não. Alguma coisa tá esquisita. Não tem como, né? Vamos ver o que tá acontecendo. É. Um adolescente que tá indo mal na escola, vamos ver o que tá acontecendo, né? Pode ter um monte de coisa acontecendo. Sofrimento psíquico, bullying, uma questão orgânica médica, enfim, né? Um monte de coisa acontecendo. Agora, se tem duas coisas desse pilar que não estão legais, aí é uma vulnerabilidade extrema. E aí, o pilar família é muito importante, né? Então, assim,
eu falei no início do podcast, né? Que na adolescência você precisa se descolar. Ok. Vamos entender que o nosso Transgredir, jovem né? precisa transgredir, precisa estar fechado no seu quarto e tal. Mas ao mesmo tempo, ele precisa ter momentos legais com a sua família. Precisa. Um jovem que não tem diálogo nenhum, odeia a família o tempo todo, É um ponto né, de em nenhum momento. atenção É um ponto de atenção. bem importante. Então, assim, horário das refeições. Tem que fazer as refeições em família. Vamos tentar nós, adultos, também, pelo menos uma refeição, a gente conseguir fazer em família. Todo mundo sentado na mesa, não é cada um num cômodo da casa, né? Todo mundo sentado na mesa, sem tela, televisão, celular, ninguém, nem os adultos, né? Olhando um no olho do outro, mastigando, saboreando a comida. Entendendo, conversando sobre o que aconteceu no dia, conversando trivialidades, isso é importantíssimo, né? Então, um adolescente que não consegue conviver com a família em nenhum momento é um sinal de alerta, né? E aí, esses lugares podem ser muito legais, sim. Fazer um esporte com seu adolescente, ter um momento lá que você vai... Você que tem 3 filhas, né? Então, assim, tem um momento que você vai assistir aquela série com aquela filha. Com aquela outra é a outra série. Com aquela outra ela não gosta dessa série, eu sei que ela gosta de ir no teatro, então você vai no teatro com ela. Ou você vai Respeitando caminhar as no individualidades, parque. né, de Exatamente. cada uma. Você vai criando alguns vínculos, né, específicos com seus jovens, Uhum. né? Por mais que eles não gostem muito de estar com a gente, isso não pode ser o tempo todo. Sim. Se é o tempo todo, alguma coisa tá Precisa, né? acontecendo. É. Sério. Não, me respeita. Sério. Quero Ah. beijo na bochecha sim. Que isso? Sou teu pai? Isso Ué, aí. né? Sou sua Vou mãe? te dar um abraço, sim. Eu abraço, eu Pode ser beijo. escondido. É, Não, tudo tudo bem. bem. Mas vem aqui, vamos Tudo aqui bem. escondido aqui. Dentro de casa, por que não, né? Não Bom é? dia, dar um beijo, um Exatamente. abraço, agarrar, isso é agarrar mesmo. Exatamente. Ô, Felipe, a gente já falou de vários assuntos polêmicos aqui. Uhum. E tem um que eu acho que você tem muita propriedade também em falar quando a gente fala das drogas dos adolescentes, né? Sim. E tem aí o famoso vape. Caramba, isso aí você vê, virou moda Uhum. entre adultos também. Você vê Uhum. muitos. Sim. Agora, é assustador, né? O que a gente vê de notícias também, e também a gente traz para o assunto do moda, o meu amigo tá fazendo, é inclusão, eu preciso fazer para eu ser incluído, para eu não Uhum. ser excluído, para eu não sofrer bullying, Uhum. para eu não ser, sei lá, vou falar uma linguagem que os adolescentes nem devem saber, o careta da história, né? Mas depois você traduz aí para linguagem Os adolescentes. deles, que eu não sei. Cringe, né? Cringe. Cringe, pode ser, Pode pode ser. ser, pode ser. E aí, primeiro eu acho que eles têm que saber do que eles estão fazendo, do risco que eles estão correndo, de como isso faz mal para a saúde deles. Aham. E também o que eles podem fazer para não entrar nesse meio, né? Como se Sim. colocar, como Sim. ser. Olha, não quero, ok, obrigada, sem entrar nessa parte careta, que traduz aí para mim, o que é careta? Então, mais um momento que a gente encerra o podcast, vai fazer uma outra, uma pergunta série assim. inteira só sobre cigarros eletrônicos e vape, né? Esse também é a grande questão desse momento contemporâneo que a gente está vivendo, né? Por muitos motivos, a gente, na verdade, principalmente os jovens, estão caindo nessa cilada. E é incrível que tem muita grana, muito investimento de marketing da indústria do tabaco nessa história. Eles usaram muito as redes sociais para chegar nos jovens de forma bem subliminar, meio comendo pelas beiradas, Como né? eles fizeram há 100 anos atrás com o cigarro Como no eles cinema, fizeram, na televisão. exatamente. Hollywood, Exatamente. né? Cigarro era poder, Então, cigarro era Charme. charme, era, Exatamente. né? E a gente também tinha uma história do cigarro que a gente não sabia muito bem que não fazia tão bem para a Sim. saúde. Uhum. Ou ao contrário, que faz muito mal, né? Se você for conversar com os jovens, eles não sabem que faz mal. Não sabe, eles acham que não faz. Eu dou palestra em escolas e eu pergunto, você sabe que faz mal? Eles, não, mas peraí, mas não é um negócio que faz bem ou menos mal. Eles têm esse discurso na cabeça. Não à toa, investimento de muita grana da indústria do tabaco. Então deixa eu olhar para aquela câmera e falar assim, gente, olha só. Faz mal. A pneumonia causada pelo vape, ela é exatamente igual à Covid. pneumonia do Covid. Exatamente igual. É a mesma doença. Que É uma doido. doença inflamatória pulmonar, só que causado por fatores diferentes. Mas é exatamente igual, é extremamente grave. Pois é. E quando apareceu,
há 7, 8 anos atrás, a gente não entendia, porque a gente via pessoas jovens Uhum. mas, gente, mas o que é isso? E a gente Sim. pensava em doença autoimune, a gente pensava em HIV, e falava, Sim. cara, tem que ter algum motivo para isso. Sim. Só depois, Sim. 2, 3 anos depois, foi que saíram os primeiros Sim. estudos. Então, você não tem ideia de como é grave uma pneumonia causada pelo vape. E vou te dizer, Marcos, eu acho, inclusive, assim, aqui falando de médico para médico, assim, né? Eu acho que a gente ainda tem muito subdiagnóstico, assim. Eu vejo alguns jovens que já chegam mal por uma pneumonia e tudo bem, você isola o germe, tem uma pneumonia, tem uma bactéria e tal, mas evolui mal, não sei o que, e vem a óbito. Uhum. E, claro, o cara já sério. chegou meio mal, já foi entubado, você não consegue nem perguntar pra ele se ele usava vape. Então a gente tem um monte de subdiagnósticos aí, na minha opinião, que um pulmão muito mais fragilizado, que aí acaba colapsando por uma bactéria que seria mais simples de tratar Sim. se não fosse um pulmão tão agredido, né? Sim. Então, assim, os jovens estão caindo nessa, e os jovens, porque o marketing é pra eles, né? Igual como era o cigarro de combustão, né? A gente tá caindo nas mesmas armadilhas, né? E o Brasil tem uma política de combate ao tabaco muito boa, né? A gente é um dos países que tem o menor índice, a gente tem um índice de 9% de tabagismo no Brasil. Mas o vape é proibido e todo mundo usa. Pois então. E aí a gente acabou que a gente tá meio que caminhando pra trás, né? Com a história do vape, né? Primeiro porque o vape tem nicotina, sim. Né? E inclusive tem uma quantidade muito maior de nicotina do que no cigarro tradicional. Então a nicotina ela é cancerígena, ela tem um índice de vício, né, de poder viciante do cérebro muito potente. É uma das drogas mais difíceis de abandonar, que é a nicotina. A gente tá tendo intoxicação aguda por nicotina. Então, assim, muita atenção quem atende jovens, assim, profissionais de saúde, né, dentistas, né, a gente acredita muito nessa coisa da visão multidisciplinar Sim. pro jovem, né. Eu tenho muitos pacientes que chegam, assim, com... tô tendo crises de mal-estar, de vômito, de taquicardia, e aí, às vezes a família chega impressionada e outros profissionais, outros colegas encaminham achando que pode ser um distúrbio de pânico, coisa do tipo. Aí eu vou com calma, pergunto objetivamente se tá usando vape, tá? E é uma E é uma síndrome de intoxicação aguda por nicotina. E tem um Olha isso. problema, assim, um agravante para os pais, né? Uhum. Porque não tem aquele cheiro característico, né, que o cigarro tem. Então, essa é uma Então, das às outras vezes, coisas. Exatamente. fica mais difícil ainda a gente fazer essa identificação. né? E a gente tem uma tendência também a achar que aquela coisa que não fede tanto faz menos Isso, mal. Exato, mas é o Né? que eles pensam, né? Como Exatamente. você falou, não tem a instrução, não sabem, não faz mal, deixa eu entrar na modinha. E não à toa, esses aromas, que normalmente são aromas, inclusive assim, frutados Uhum. ou aromas mais infantilizados, como chiclete, tutti-frutti e tal, são colocados, né? A indústria do tabaco já usa desse recurso há um tempo, né? Tem muitos cigarros de combustão que tem aquela bolinha que você morde e acaba dando um aroma de menta, de canela, de não sei o quê, né? Que é pra tirar um pouco aquela aridez da fumaça. E eles conseguiram, né, chegar nesse lugar do cigarro eletrônico que é uma delícia o cheiro. É um perfuminho, né? Então, o próprio usuário tem a sensação que não tá usando uma coisa que é ruim. Pô, uma coisa que tem um cheirinho tão bom não pode ser ruim. Não tá né? incomodando, né? Porque o cheirinho é bom. E tem isso, né? É muito, assim, é muito fácil de usar, não só por conta do cheiro, que fica mais imperceptível, mas também porque você bota no bolso. Os adolescentes usam dentro da sala de aula, né? Dá uma baforada ali, solta a fumaça dentro do moletom. O dispositivo não precisa acender, igual o cigarro, que é um rolê, precisa de um isqueiro, não sei o que, você não tem como botar no bolso o cigarro aceso. Então é muito fácil o uso, né? E a gente tem uma regulamentação ainda, uma fiscalização, melhor dizendo, muito frágil, né? Assim, você encontra em qualquer lugar Sim. para vender o vape. Na esquina da sua casa, na banca de jornal, tem vape para vender. Vape pra vender. Exatamente. Então a gente precisa conversar sobre isso com os jovens. A gente precisa de muita política pública, como a gente fez né, com o cigarro, e continua fazendo, né, com o cigarro de combustão. Então a gente precisa do poder público fazendo muita ação sobre isso, para que a gente possa reverter essa situação, que é uma situação bem grave. Bem grave. Né? Sim. E a gente precisa Bem assustadora. mesmo, Duvido, assim, né? um professor, um gestor de escola que esteja nos ouvindo aqui que nunca teve um problema Com certeza. em relação a vape na sua sala de aula. Com certeza. Todo mundo. Gente, Marcos,
700 perguntas a gente tem aqui. Eu tenho aqui. Já avisei, tem até a meia-noite. Tô bem de boa. De fato, a gente vai ter que Vai ter que voltar, né? mais tempo para a gente conversar mais, porque são assuntos muito, muito, muito importantes, pertinentes. Eu acho Sim. que abordam o adolescente e também nós, adultos, pais Sim. responsáveis, enfim. Sim. E queria te pedir, Felipe, também para deixar uma mensagem para os jovens Uhum. e para os pais, assim, Uhum. né? Do pouco do que a gente conversou aqui, o que que você hoje, como médico, como ebiatra, o que que você fala para esse jovem? Uhum. E o que que você fala para esses pais, para esses responsáveis, Uhum. né? Uhum. Uma mensagem assim, Uhum. gente, é isso. Gente, acho que a gente. é, eu gostaria de falar de um assunto que a gente não conversou aqui, que eu acho que tem uma juventude e tem um tema importante que é muito mais vulnerável, inclusive assim, a risco de suicídio, de autolesões, que a gente precisa olhar, a gente precisa se dar conta, a gente precisa entender, a gente precisa trazer para perto, que é a juventude e adolescência LGBT. Então, assim, os jovens LGBTQIAPN+, Perfeito. e aí é uma sigla enorme, ok, tudo Nossa, bem, tá perfeito. mudando, muda, porque é isso, porque a gente tá cada vez querendo incluir mais diferenças, né, da sexualidade diversa na sigla e no nosso entendimento, nos nossos estudos, no nosso traquejo de seres sociais, né? Então a gente precisa olhar para esse lugar da existência humana, da sexualidade humana, né? Esses jovens têm 5 vezes mais risco de autolesões e de suicídio do que o jovem não LGBT, né? E que bom a gente está num momento que os jovens estão podendo experimentar e olhar para isso e não sofrerem por conta das suas questões, das suas sexualidades, né? Mas a gente muda um pouco o sofrimento, que talvez seja um sofrimento da nossa geração, que era de ficar no armário e sofrer com isso. Os jovens estão conseguindo sair mais do armário e explorar os seus amores, as suas cores, né? Mas nós, adultos da nossa geração, temos uma dificuldade de entender o que está acontecendo. Sim. E aí a gente está fazendo um sofrimento neles. Então é a nossa culpa, né? É para nós, né? Então a gente tem que rasgar com essa heterocisnormatividade, né? E quem não sabe o que é heterocisnormatividade, a gente precisa ler sobre isso, estudar, entender, né? Falar sobre isso nas escolas, né? Parar com essa bobeira que achar que se você fala sobre isso, você influencia seu filho a ser Incentiva, LGBT. né? É. Gente, que bobeira, a gente não consegue nem influenciar nossa filha a comer brócolis. Sim. Que dirá mudar a sexualidade da pessoa, gente. É muita pretensão, né? É Poxa verdade. vida. É muita Ou atenção. a gente não tem tanto poder assim. Não. Então, assim, Queríamos até ter, né? Mas não temos. né? É. Então, assim, a gente precisa olhar para eles, entender, abraçar essa população. Até porque, assim, todo adolescente tem direito à vida, direito de se expressar, direito de acessar a saúde, direito a acessar os esportes, né? Ao ser social, né? Sim. Então, eu diria, assim, para os jovens que estão nos assistindo, tá tudo bem com você, você que é LGBT, é isso aí, é da vida, que maravilha. E a gente vai experimentando e entendendo e se conhecendo pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Pro resto da vida. E isso que é bonito na vida é a diversidade com que faz que a gente seja tão potente, plural, né? E empoderado como seres humanos, né? E para os pais e mães e cuidadores também tá tudo bem. Seu filho é o seu filho, é sua filha é sua filha. É isso, né? É aquele ser humano que você ama, que você cuida, que você protege com a sua vida, né? E aí uma coisa muito importante, né? Os nossos filhos nos amam. A gente é muito importante para eles, muito importante. Então a gente né, a família, né, e a gente, né, na vida dos nossos filhos somos um pilar, somos a proteção deles. Se esses jovens enxergam desproteção, violência, negligência, exclusão, justamente da pessoa que eles mais amam, é absolutamente destrutivo para esse ser humano, absolutamente destrutivo, né? Então, mas acolham seus filhos, né? Exatamente. Acolham. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
bem. Vamos estudar, Vamos nos vamos ler. juntar e juntos somos sempre mais fortes. Isso, exatamente. Vamos conversar, vamos dialogar sobre isso, né? Estamos Vamos juntos, né? fazer grupos de pais, de mães, de cuidadores de adolescentes. Vamos consumir conteúdo de adolescente, médico de jovens, nos siga nas redes sociais. Vamos, né? Vamos dialogar sobre isso, né? Teve uma super campanha super bonita aí de marketing para mães de adolescentes, agora no Dia das Mães, que acabou de passar, de um monte de marcas. É isso, vamos descobrir as mães, os pais, os cuidadores de adolescentes, né? A gente também é gente, né? A gente também é gente. E isso seria um outro podcast também, né? Porque dá pra exatamente. gente falar Sim, sim. e lidar com essas emoções, Sim. lidar com as nossas diferenças, né? Uhum. Lidar com tudo que a gente tem dentro como ser humano. E a gente tá aqui abordando os jovens, mas adultos também, né? Nunca nunca é tarde pra gente se conhecer, pra gente se descobrir, pra gente se aceitar. Claro que não. É isso. Claro Tá que sempre não. em tempo, Claro né? que não. É importante a gente, claro, construir esse diálogo olho no olho, bonito, igual, desde que os nossos filhos são crianças, né? Então, essa é uma construção que a gente pode e deve trazer desde lá, mas também dá tempo. Seu filho é adolescente, tem um ruído aí, vamos lá. É isso. E aí, talvez uma dica muito boa seja assim, se vulnerabilize, sabe? Fala pro seu filho, olha só, É não tô isso. entendendo o que é isso, me explica. Não sei. Esse negócio de amigue, como é que é isso, né? Esse que é pronome isso? neutro aí é o quê? Me fala, por que é importante pra você isso, né? Como é que é essa história aí? Me ensina a jogar esse videogame aí. Joga videogame com seu filho. Pergunta pra ele como é que trabalha com Discord. Como que mexe no Discord, E sabe? isso é a complexidade, né, de um pai, porque ao mesmo tempo que ele precisa botar as bordas, precisa botar os limites, ele precisa se aproximar, né? Ele precisa estar naquele mundo e ele precisa Claro. ser vulnerável. Ele não precisa ser todo o tempo o dono da razão, Claro que que sabe não. tudo, O né? super-homem. O super-homem, Sim, a sim. super-mulher, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, enfim. E a gente Eu acho que isso é muito E a gente importante. efetivamente não se vulnerabiliza pros nossos filhos, né? Não. Assim, porque a gente infantiliza, que a gente Isso tá falando aí. no início do podcast, né? E é muito engraçado, porque os pais eles falam assim, eu não me conta nada, Felipe, não me conta se transou, se não transou, se usou drogas. Eu disse, gente, você quer que ele conte coisas bem periclitantes da vida dele, né? Pouco, Né? muito menos ele não tá contando, É. você quer que ele conte isso, E né? aí eu pergunto pra eles assim, você conta das suas vulnerabilidades pro seu filho? Porque uma relação de mínimo diálogo, até de amizade, sabe? Eu acredito sim que a gente pode ser amigos dos nossos filhos. Claro que é uma amizade diferente, a gente não vai ser amigo igual o amigo da mesma idade, mas a gente pode ser sim amigos e próximos dos nossos filhos. Mas assim, como é que é uma construção de uma relação de amizade, de confiança? É aos pouquinhos, lá e cá. Você conta uma coisinha aqui, você conta uma coisinha ali, depois você conta uma coisa, depois você conta uma outra coisa, depois você conta um negoção, aí o outro conta um negoção também. Então, assim, chega em casa e fala, filho, nossa, sabe o que aconteceu hoje? Nossa, meu chefe falou uma coisa que me deixou tão triste. Foi pro banheiro da empresa chorar. O que você acha? Olha, deixa eu te contar. Sabe? A Se confiança é uma valoriza. construção, uma né? construção. Confiança é uma De todo dia, né? Claro. Todo- Exato. A gente vai construindo cada dia um tijolinho, né? Exatamente. Cada diálogo, um Exatamente. tijolinho, nem dia, né? Mas um. Exatamente. Gente, dá pra conversar muito, né, Mar? Ai, não vai embora. Fica aqui, Felipe. Como é legal a adolescência. Vocês são barato. E a gente estereotipa tanto adolescente, né? Falar, o aborrecente, que eu odeio essa palavra. Aborrecente. Gente, para. Mas às vezes. Aí Às vezes. o pai aqui falando. Ai, meu Claro Deus. que podem ter ruídos, Claro, e é aquela claro. coisa, né? Assim, que bom que o adolescente nos. Transgressão que eles vão fazer. Que bom que o nosso adolescente nos critica e é transgressor e fala, não, peraí, e bate a mão na mesa. Gente, a gente quer criar cidadãos críticos, né? Sim. A Perfeito. gente é quer isso. criar pessoas Pai, que. Agora vai meu pai. Na primeira temporada eu falei muito da minha mãe. Agora eu vou falar, pai, eu tava certa, hein? Transgredi a versa. Sim. É isso. Gente, com isso a gente precisa fechar, mas a minha vontade não era fechar. Continuar aqui falando. Tem muito assunto, muitas Aham. coisas que eu pensei até pra gente abordar aqui. Esse último tema que você trouxe também era uma pergunta minha, Uhum. mas a gente tem tempo. Então, hoje a gente fecha, né? Eu queria convidar vocês a seguir nossas redes também, @SescRio, a ver o nosso podcast. A primeira temporada está lá disponível para vocês com temas muito interessantes. Agradecer ao Marcos, meu companheiro de bancada aqui, maravilhoso. Marcos, obrigada.
Felipe, não tenho nem o que falar, assim, superou todas as minhas expectativas da nossa troca, das Que legal. informações que a gente trouxe. Eu acho que o nosso objetivo é trazer, sim, o jovem, o adolescente, para saber sobre saúde, para ter liberdade em conversar, em trocar com a gente. Então, vem pra gente também, siga nossas redes, siga o Felipe, @médico de jovens. @médico de jovens. E também tem o Instagram do NESA, que é bem legal, né? Que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, @nesa.erg. Que acho que vale a pena ter informações de saúde bem amplas, bem legais lá. Então é isso. Muito obrigada, viu? Foi uma Obrigado delícia eu, ter esse obrigado papo eu. com você. Foi ótimo, Felipe, foi Que ótimo. bom. Rafa, distribuindo sorrisos. Sorrisos. Então, a gente fecha mais um episódio do podcast SESC Mais Saúde. Um beijo e um sorriso para vocês, gente. Tchau. Valeu, gente.